Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui de novo para fazermos mais descobertas, viajando aqui dentro dos livros da Bíblia. Hoje, as nossas descobertas estarão no livro de Levítico. Então, olha só, eu de novo vim assim com essa roupa preta porque nós vamos falar sobre sangue e areia. E nesse dia de descobertas, nós vamos viajar por dois lugares incomuns. O primeiro é o livro de Levítico, fica no Velho Testamento. E nesse livro, nós vamos conhecer como eram feitos os sacrifícios, como que Deus ensinava as pessoas a pedirem perdão pelos seus pecados. Então, e depois a gente vai para o livro de Números, que nós vamos conhecer os lugares, os desertos e como Deus castigou o povo por causa do pecado nesses lugares. Então, aqui, para começar, no livro de Levíticos, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, aonde estava o animal a ser sacrificado. Então vocês já sabem que para pedir perdão para Deus, naquela época do Antigo Testamento, Deus pedia para os homens fazerem um sacrifício para Ele, para que pudessem pedir perdão pelos seus pecados. Então no versículo 5, nós vamos ler aqui: Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Então, como vocês já viram, foi construído o tabernáculo e tinha um lugar certinho para fazer esse sacrifício. Então, onde que estava o animal a ser sacrificado? Qual foi a nossa descoberta? Era no altar, na entrada da tenda do encontro. Então, o que acontecia com esse sacrifício? Era um animalzinho e ele tinha que ser, além de derramado o sangue do animalzinho, tinha que ser queimado também. Então, no versículo 8 de Levítico 1, nós vamos descobrir aonde esse sacrifício deveria ser colocado. Então, no versículo 8, está escrito assim: Em seguida, arrumarão os pedaços do animal, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. Então, o que quer dizer lenha? Lenha são pedaços de madeira. Então, aqui nós descobrimos que o animalzinho, além de ser morto e derramado sangue, ele teria que ser queimado também. Então, por que será que Deus queria que queimasse o animalzinho além dele morrer? Porque existe um sacrifício de cheiro suave. Esse era o sacrifício que Deus queria. E Ele gostava que queimasse para que levantasse aquele cheiro da carne sendo queimada. Então, nós vamos ver em Levítico 1, versículo 13, o que está escrito. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então não era porque Deus gostava que queimasse o animal e que aquele animalzinho morresse, mas era um sacrifício, porque era o melhor animalzinho que as pessoas tinham. Então eles pegavam o melhor que eles tinham da criação e ofereciam para Deus como sacrifício e faziam aquela oferta queimada, e aquele cheiro era suave para Deus, porque significava o arrependimento do pecado das pessoas. Vamos continuar aqui as nossas descobertas. Agora, nós já vimos que isso tudo aconteceu no livro de Levítico. E nós vamos agora lá para o livro de Números. É o próximo livro da Bíblia. Números, capítulo 14, que é um número grandão, que vocês já sabem, né? Quando fala capítulo é porque é um número grande. E no versículo 4, nós vamos fazer uma descoberta que vai mostrar o que os israelitas queriam fazer. Então, no versículo 4,
e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Nossa, então isso aqui nós vamos começar a ver aqui no livro de Números as reclamações do povo. Vocês lembram que Moisés libertou o povo lá do Egito, que eles começaram a caminhar no deserto. Tudo isso está acontecendo enquanto eles estão no caminho para a cidade que Deus vai dar para eles, né? A cidade que Deus prometeu para eles morarem. Então, só que no caminho desse deserto, eles começaram a fazer essas reclamações. E eles começaram a falar: nossa, eu acho que eu preferia continuar lá no Egito. Vocês sabem, vocês lembram como esse povo de Deus sofreu no Egito como escravo? Eles trabalhavam, não tinham nenhuma recompensa, às vezes até eram castigados, e lá no deserto começaram a reclamar. Então vamos ver agora qual vai ser a descoberta que está no versículo 27 de Números 14. Então eles já começaram a reclamar. Vamos ver agora o que eles vão falar. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Sabe quem está falando isso? Deus. E ele conversava com Moisés bem de pertinho. E Deus falou, o Senhor Deus falou para Moisés isso. Até quando eu vou continuar a ouvir o povo a reclamar de mim, a reclamar porque foram libertos do Egito? Murmurar é isso, murmurar é ficar reclamando de tudo. Mas nós vamos aqui continuar nas nossas descobertas e ver o que vai acontecer com essa reclamação toda desse povo. Em Números 21, agora a gente sai do 14 e vai lá para o 21. Em Números 21, 8, olha só o que está escrito. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então, o que aconteceu? Além deles estarem reclamando de tudo, Deus ficou muito chateado com essa situação. E o que aconteceu? Lá no deserto começaram a aparecer serpentes, cobras, e elas começaram a morder as pessoas começaram a ficar doentes. Olha só, no versículo 6 fala: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tires as serpentes do meio de nós. Então, esse foi o castigo que Deus deu para eles, de tanto que eles estavam reclamando. Mandou essas serpentes e elas começaram a morder o povo e muitos morreram, outros ficaram doentes. E quando eles pediram ajuda para Moisés, Moisés foi e orou ao Senhor e falou: Senhor, por favor, olha essa situação, o povo está morrendo por causa dessas serpentes. Então, o que Deus pediu para Moisés fazer? Foi isso que a gente leu no versículo 8. Deus mandou Moisés fazer uma serpente, tipo como se fosse uma estátua, assim, em forma de cobra, de serpente, de bronze. Então ele pegou os metais que ele tinha, derreteu no fogo, fez uma forma, igual forma de bolo, só que a forma era o formato de uma serpente. Com o bronze derretido, ele fez aquele molde daquela serpente e ergueu ela bem alto num poste, como se fosse um poste de luz. E Deus falou que todo mundo que olhasse para aquela serpente no alto, lá estendida, ia ser curado. Então, foi isso que Deus fez. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Nossa, né, gente? Quantas coisas Deus sempre tinha que fazer para estar perdoando os pecados das pessoas que reclamavam dele, que reclamavam de terem saído do Egito. E Deus sempre, com todo amor e com toda a misericórdia que ele tem, ele dava um jeito de perdoar.
Primeiro, no livro de Levíticos, nós vimos que ele pedia um holocausto, pedia um sacrifício de um animalzinho com a carninha queimada, derramamento de sangue. Depois, aqui no livro de Números, nós vimos que ele salvou o povo fazendo com que eles olhassem para aquela serpente que Moisés construiu. E o que a gente vai aprender com tudo isso? O que tudo isso tem a ver com Jesus? Nós vamos ver. Então, olha só. No Antigo Testamento, nesses livros do Antigo Testamento, era desse jeito. Mas quando Deus resolveu mandar Jesus para nos salvar, e nos salvar de uma vez por todas, aí a história ficou diferente. Vamos ler aqui no livro de João, no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 29. Olha só. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora precisa de cordeirinho que nem era antigamente? Para ser queimado, para ser sacrificado, para morrer? Não precisa mais, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio, morreu na cruz em sacrifício de uma vez por todas. Você é pecador, eu sou pecadora, mas quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou do pecado. E a gente não precisa mais ficar fazendo sacrifício com animaizinhos. Jesus já foi o sacrifício que Deus deu por nós, né? E a história da serpente lá no alto, o que tem a ver com Jesus? Muitos anos depois, o que Jesus disse que importava ser levantado no deserto? Era aquela serpente de novo? Não! Vamos ler aqui em João 3, 14 e 15. Está escrito assim: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que aconteceu quando Jesus foi pregado na cruz? A cruz estava deitada no chão, Jesus foi pregado na cruz, e quando aqueles soldados levantaram a cruz, ela ficou alta. E Jesus ficou lá em cima, assim como aquela serpente, que as pessoas olhavam lá no deserto e eram salvas, não morriam. Quando Jesus foi levantado da cruz, nós podemos nos lembrar dessa cena e olhar para Jesus e saber que todos os nossos pecados foram perdoados. Quando olhamos para Jesus naquela cruz, nós sabemos que temos a vida, que não temos mais a morte. E quando olhamos para Jesus na cruz, sabemos que Ele nos deu a salvação. Então, tudo que acontecia lá no deserto, que acontecia com aqueles sacrifícios, Deus acabou com tudo isso. Jesus veio para nos dar uma vida nova, uma vida de perdão e uma vida eterna. Legal, né, gente? Essas descobertas de hoje. Guardem essa verdade no coração de vocês. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todo aquele que olhar para a cruz e crer que Jesus é o seu Salvador, tem a vida eterna, será salvo e tem a vida abundante. Crianças, fiquem de olho nas descobertas, que nós temos muito mais coisas para descobrir através da Palavra de Deus, que é a verdade. Deus abençoe e até a próxima semana.